Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma, é isso aí. Tô tentando fixar os comentários aqui. Eu tinha que pelo menos tomar uma aguinha que eu já fiquei rouca já. Docência em tempos de pandemia. Eu vou dar os créditos desse título pro Paulo Melo, porque é ele que criou esse título e eu achei ele muito bom. Sejam bem-vindos, meus queridos. Vão chegando, vamos dar um tempinho aí pro pessoal chegar. Ó, o Paulo Melo já tá na área. Hoje nós vamos conseguir, hein, Paulo? Fazer um bate-papo. Deixa eu ir vendo quem tá chegando, que eu vou inclusive anotando aqui para serem meus potenciais convidados. Enquanto o pessoal vai entrando, gente, essa ideia dessa live, ela surgiu de uma live improviso da semana passada, né? Quem não assistiu, eu já editei ela tá no YouTube, então vocês depois dão um pulinho lá no meu canal, ou aqui no IGTV, aí ela tá completa, inclusive os perrengues iniciais da aula, né? E a ideia era fazer um bate-papo com o professor Paulo Melo, né, lá de Recife, para a gente falar sobre os desafios do ensino remoto. E a gente não conseguiu a conexão, ele não conseguiu entrar. E no final eu acabei convidando, acho que 8 professores, né, de diferentes partes do país, para fazerem um bate-papo comigo, para conversarem aí sobre os desafios que estão enfrentando no ensino à distância. E foi uma experiência sensacional. Vieram tantas ideias, né? Tantos estratégias, ferramentas, mas acima de tudo na live passada veio a questão da empatia, da sensibilidade, da compreensão, né, do tutor, do professor diante dos alunos e dos alunos diante dos professores. Então foi riquíssima a discussão. E aí eu pensei, vamos dar a oportunidade de repetir essa live de novo, né? Eu tô anotando aqui alguns nomes que eu conheço e que eu sei que estão na luta desse ensino remoto aí nesse semestre, e eu vou começar tentando a conexão com o Paulo Melo, e aí depois a gente vai... Tô chamando aqui, Paulo Melo, vamos lá. Faz o seguinte, pessoal, clica no aviãozinho, compartilha com o pessoal que aparece na sua lista para avisar que a gente entrou, que a gente está ao vivo e que a gente vai falar sobre os desafios do ensino remoto, tá bom? Vê aí as pessoas que aparecem na sua lista, clica e chama elas para virem para essa live. Tá conectando aqui. E aí, conforme a gente vai fazendo esse bate-papo, quem é professor vai fazendo aí seus comentários, eu vou identificando e vou anotando aqui para eu conseguir chamar. Você acredita, Paulo, que não tá dando para te chamar? Não tô conseguindo. Vou cancelar. Vou chamar professor Rodrigo Schuster. Se prepara aí, professor Rodrigo Schuster. Depois eu ainda tento de novo o Paulo, tá? Vamos lá. A gente vai conectar o sul do país, né? Eu não lembro de qual universidade o Rodrigo Schuster é. Fala, querido! Boa noite, Camila, que Boa surpresa. noite, seja bem-vindo. Que delícia ter você aqui. Lembra pra gente qual é a tua universidade, aonde que você tá? Eu trabalho no Rio Grande do Sul, no Osório, no Rio Grande do Sul. É região metropolitana, litoral, Porto Alegre. E como que você está lidando? Como você transformou suas aulas ao vivo, o seu calor humano? Todo mundo identifica, Rodrigo, você como um professor humano, acolhedor, que interage olho no olho com os alunos de uma maneira tão
especial, né? A gente vê o quão você é homenageado, o quanto sucesso realmente você cria na relação, né, com seus alunos. Como você fez para trazer essa empatia e essa relação para o ensino remoto? É bem difícil inicialmente, né? Até porque a gente não tinha muita experiência em atividades remotas na instituição. Foi uma transformação do dia para a noite. A gente teve que aprender a mexer em muita coisa. E os alunos no início tiveram uma rejeição bem grande, né? Porque eles têm esse convívio muito próximo, né? A gente sempre trabalha desta forma. Uhum. Mas com o tempo a gente foi conseguindo, eu acho que se adaptar e ficar mais próximo deles também, né? Na verdade, é muita hora de disposição na frente do computador, na frente da rede social, dando atenção, conversando, Uhum. tentando suprir aquilo que a gente fazia presencial, né? Mas foi bem difícil e cansativo. Para mim é muito cansativo. Mais do que o presencial, você julga mais cansativo? Para mim, sim. Para Para mim é mim, eu muito também. cansativo essas redes, muito tempo em cima do computador, em cima de rede social, tentando responder a todo mundo que chama, todo mundo que pede auxílio. Mas, enfim, a gente conseguiu, acho que agora no final do semestre foi bem. A gente está na última semana, né, na verdade. Está sendo bem recompensador, assim, o feedback deles, que, Aham. embora não tenha sido como eles gostariam, eles se surpreenderam e foi interessante, foi bom, foi uma boa experiência. Você acha que esse suporte emocional individualizado que você deu através das diversas formas de comunicação foi a chave para o sucesso ou para os alunos perceberem que não é tão mal assim? Você acha que isso foi a chave ou você usou alguma outra estratégia, alguma ferramenta? A gente tentou ir buscar todas as ferramentas possíveis de trabalho online, né, para diversificar nas aulas, na verdade. Essa proximidade com os alunos, tentando fazer essa proximidade mesmo virtual, eu acho que foi a chave, né? Todo dia, hoje mesmo, teve banca de TCC, postei, fui lá, dei parabéns. Então, assim, tentar fazer essa aproximação mesmo que virtual, né? Porque eu acho que a questão da empatia, para mim, sempre foi muito forte, né? Eu gosto Uhum. muito de lidar com o aluno, assim. Eu lembro quando eu era acadêmico e tento tudo que me faltou, que alguns professores conseguiram, tento fazer isso com eles, né? Com todos os alunos, manter esse vínculo, esse contato. Eu trabalhei muitos anos com alunos do básico que estão chegando assustados, sem saber muito bem o que eles querem. Então, Uhum. acolher, né? Na verdade, acolher eles, tentar mostrar quais são as possibilidades, que nem tudo é maravilhoso, mas que a gente está ali, que a gente está tentando fazer o máximo possível para auxiliar eles, né? Que é uma nova fase e que a gente, além de tentar passar ou auxiliar na questão do conhecimento, a gente também é ser humano, né? E está ali para lidar com eles desta forma. Uhum. E a gente também está sofrendo, também está Com emocionalmente certeza. fragilizado, né? E eu achei fundamental também mostrar essa fragilidade para os meus alunos, né? E eles verem também a vida como ela é, né? Você está no meio da aula e teu filho vem e teu marido pergunta sei lá o quê, e assim vai, né? E estamos todos no mesmo barco, na verdade, né? É. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque para nós foi difícil, que já estamos estruturados, né? Eles que estão em processo de formação foi mais, acho que foi mais complicado, né? Porque para eles mudou tudo do dia para a noite, né? Como mudou para nós, mas a gente já está mais habituado a tudo isso, né? A gente E já a tem gente é mais paciência. calejado, né? A gente É, é adulto, né? A gente já está mais exatamente, acostumado com as adversidades, né? com Eu, certeza. eu não sei, eu acho que a pandemia, de um modo geral, trouxe para os estudantes, eu estou falando agora na perspectiva dos estudantes, a necessidade de maturidade por parte deles. Então, eles foram obrigados a amadurecer mais rápido. Né? Eles foram obrigados a lidar com essa situação. Nós, como já lidamos com frustração, com adversidade a todo momento, ok, não foi fácil, não está sendo fácil, mas a gente já, de uma certa forma, tem um pouco mais de calo, né? Tá um pouco mais preparado. É. Exatamente. Camila, Maravilha. eu estou ficando sem bateria, só para te avisar, tá? Não, tá ótimo. Eu adorei conversar com você, viu? Eu vou chamar outros professores. Muito obrigada, querido. Um abração. Vamos lá, vou chamar aqui professora Janaíne Polese de Belo Horizonte. Vamos lá. Vamos ouvir aqui um pouquinho.
as diferentes estratégias. Eu também acho que aproximou mostrar as nossas próprias fragilidades. Eu estou reiterando aqui essa ideia. Fala, minha querida, tudo bem? Oi, Camila, tudo e você? Tudo ótimo. Me Não tanto conte. tempo, né? Não tanto tempo, a gente tem se falado como nunca nessa É, pandemia. Ainda é bem. verdade. Ainda bem, Ainda ainda bem, bem. ainda bem. Conta aí pro pessoal onde você dá aula, Jana. Então, eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu dou aula na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que é uma das únicas faculdades aqui de Belo Horizonte que não parou, né? A gente não parou. Agora, nesse momento, nós estamos em recesso, nós antecipamos o recesso de julho, mas eu retorno na segunda-feira. Então, foi a gente só parou uma semana e depois voltou no modo online. Uhum. Então, os alunos já são um pouco acostumados que a faculdade ei, Cláudia, que a faculdade cobra mesmo. Então, assim, de certa forma, o ensino à distância para os nossos alunos aqui da faculdade foi um processo complicado, obviamente. Todos reclamaram muito a priori no início, bastante, mas como a faculdade instalou um sistema muito interessante chamado Blackboard, que Uhum. funciona como uma sala de aula mesmo. Então, o professor, ele pode, assim como o Zoom, aquela versão paga, que você até Uhum. comentou na outra live, o Blackboard, Isso. ele também tem aquela função de você colocar em grupos, você Uhum. entrar no grupo e ver o que eles estão fazendo, aí depois todo mundo volta para a sala de aula e conversa. Só que esse sistema, ele também permite que seja bem interativo. Então, durante a sua fala, você pode lançar um questionário. O que Uhum. vocês acham, sim ou não? Aí o pessoal levanta a mão, faz carinha triste, faz carinha feliz, e a Uhum. gente. E eles podem. Você pode habilitar uma função enquanto você está dando a aula sincrônica, que os alunos podem escrever junto no seu slide. Perfeito. No Zoom também, Então, na versão paga, também dá para fazer. essa, Uhum. essa eu não sabia que dava para fazer. Então, assim, foi muito legal. Só que no início, como a gente foi pego de. Igual o Schuster falou, a gente também foi pego assim, num susto, né? Então, assim, nas primeiras aulas, eu tentei fazer minha aula usual, como eu dava Uhum. habitualmente presencial, online, eu vi que não ia funcionar, né? Por quê? Então, O que você viu que não rolava colar igual ali? primeiro, a carga horária, né? Uma carga horária de 4 horas de fisioterapia neurofuncional seguida online é assim, é impraticável, né? Não tem a mínima condição, nem para o Uhum. professor, nem para o aluno. Prender a atenção desse aluno durante tanto tempo seguido é muito difícil. Então, a gente fez uma reunião aqui no colegiado, né? Até para definir como que a gente faria, porque todos os professores sentiram a mesma dificuldade no início. Uhum. Então, eu dividi a minha aula em uma parte prévia de preparação. Então, previamente a todas as aulas, eu mandei um material para os alunos. E aí, durante a minha aula, eu interrompia a aula e chamava alguém para falar. O que você Ah, achou de tal parte? Ou então eu pedia para eles apresentarem o meu slide para a gente discutir, bater papo. E no final entendi. da aula, todas as aulas, eu dei um caso clínico para eles resolverem. E eles tinham que tirar foto deles mesmos em casa, realizando o exercício, ou me mandar vídeo e assim por diante. E a gente Aham. mandou para os pacientes, porque são pacientes do ambulatório, né? Então a Uhum. gente mandou para os pacientes os exercícios e a gente teve feedback depois. Então, dos pacientes realizando aqueles exercícios em casa. Então, isso foi muito legal, né? Que Então, bacana. Então, foi vocês bem mantiveram legal. uma interação bastante considerável, né, no ambiente É, online. é, porque eu tenho a vantagem aqui que a professora Raquel Lana está no estágio, né? Então nós trabalhamos muito juntos, você sabe. Então já existem, eu era professora de estágio há alguns anos atrás, então a grande maioria eu já conheço. Eu pedi assim, Raquel, separa para mim um caso de AVC, um caso de Uhum. Parkinson, um caso de esclerose múltipla, porque eu vou dar aula, né? Aham. E na aula de lesão medular, que foi uma aula excepcional, que os alunos choraram na aula, a gente convidou um paciente com lesão medular para participar Online. da aula online. E para nossa sorte, ele estava, e eu não sabia. No dia da aula, ele não me falou, no horário da aula, ele estava hospitalizado no SARA. Menina! Então, ele entrou no chat e falou assim, ó, na verdade eu tô aqui no SARA, é bom que eu vou mostrar para vocês como é. Ó, aqui eu tô na biblioteca,
aqui no... Eu vou chamar um amigo meu que também teve uma lesão medular há uma semana, vocês conversam com ele. Então, assim, foi muito legal nesse sentido, sabe? Entendi. Foi Que muito bacana. bacana. Foi super legal. Assim, lógico que a interação física, né, ela tem os seus benefícios, Uhum. obviamente, essa questão da empatia, de você, esse olho no olho é imprescindível nesse processo de ensino-aprendizagem, mas eu acho que no ambiente virtual a gente também consegue se aproximar, sabe? Sem dúvida. E passar o que é essencial, que foi o que você também estava discutindo na última live, Uhum. né? Então, o que é essencial? Será que o aluno não pode pegar o Sullivan e ler o capítulo de lesão medular? Pode. Agora, ele escutar o que um paciente que teve lesão Uhum. medular está no Uhum. SARA, sabe assim? É Então, isso isso foi mesmo. muito bacana. Foi uma experiência Então, bem legal. o que o Schuster colocou, que é a humanização, o relacionamento pessoal, a empatia, e o que você está trazendo agora, que é criatividade, se despir do material que a gente já tinha pronto, né? É, Estar preparado para colocar o aluno como um agente mais ativo nesse processo, acho que é um ingrediente aí que também fez diferença, né, nessa é. tua experiência para ela se tornar positiva. A avaliação dos alunos, eu tenho certeza, foi super positiva, né? A gente já teve avaliação, a comissão própria já, eu acho que eram 70% de término da disciplina, eles já realizaram a avaliação. E a avaliação foi muito boa, em todos os aspectos. O único aspecto que de 5 eu pontuei 4 foi que, em comparação com o presencial, logicamente, que o ensino online ele não pode ser comparável, né? E ele tem Não mais. substitui, Não, lógico, não né? substitui, Lógico que não mas a substitui. gente está vendo, e eu percebi na outra live, estou continuando a ver agora, que tem muitos aspectos positivos. Eu achava que ia ser uma live de choradeira. Ai, gente, então tá duro, né? Tá reclamação, como tá difícil. Mas as pessoas estão encontrando alternativas É, para trazer aqueles ingredientes essenciais do é, presencial para o online, né? Que sem massa. dúvida. E aí, foi uma coisa bem legal que a gente fez, porque eu acho que nesse momento de pandemia que a gente tem tanta chateação, tanta preocupação com o futuro, a gente também tem a plataforma Ava, que eu acho que todo mundo tem, e Qual eu criei plataforma? a Ava, né, o Moodle. Ah, o Moodle. Uhum. O Moodle. Aí eu criei um fórum. O que vamos fazer de gostoso no primeiro dia de aula? E eu falei assim, independente de quando seja esse dia de aula, que a gente não esteja mais juntos, não importa o que a gente vai fazer quando a gente se encontrar de novo. E aí o pessoal, vamos comer bolo de churros, vamos dançar a Macarena, vamos, não sei, sabe assim? Então o pessoal Uhum. falou um monte de ideias e a gente vai realizar. No dia que a gente voltar, a gente vai Com fazer, porque certeza. Mesmo que seja no ano que vem, né? mesmo que seja no ano que vem, não tem problema. A gente vai Uhum. encerrar o semestre agora, e algo que eu conversei com os alunos, porque para mim, a grande desvantagem do EAD é que o método de avaliação é muito complicado, né? Uhum. Então, o que eu vejo de uma turma que eu tinha um índice de reprovação considerável, agora eu vou ter quase zero, É claro. É né? claro. Então, eu cheguei, e isso que eu não apliquei a prova final, mas eu já sei que eu vou ter um índice Aham. quase zero, lógico. Então, na última aula, pela aula sincrônica, eu falei assim, olha, pessoal, eu como professora tenho tenho responsabilidade social. Uhum. Então, eu quero que vocês se coloquem no meu lugar. Uhum. Pelo que vocês aprenderam nesse semestre, ano que vem vocês estarão no estágio. Vocês teriam coragem de deixar qualquer colega da sala atender a mãe de vocês? Perfeito. Eu quero que vocês pensem nisso. É claro. Porque eu não vou conseguir barrar vocês aqui, que Uhum. eu conseguiria fazer em outros anos, né? Uhum. Então eu quero que vocês pensem sobre isso, porque vocês são uma turma, vocês precisam se unir, assim. É isso. Então, aqueles que Uhum. vão ficar para trás no conhecimento teórico, quem conseguiu adquirir Uhum. mais conhecimento vai ter que ajudar, Camila, porque É isso mesmo. E essa é a maturidade que eu estava falando, que é, recaiu mais ainda sobre as costas do estudante. exato, exato. Que Então, delícia. Muito é isso. obrigada por compartilhar suas Imagina. experiências com a Tamo gente. Um juntas. prazer conversar com você. Obrigada, Jana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vou chamar aqui, gente, professora Josi. Quero muito ouvir Josi Santana. Tá chegando na área. Estamos indo para o Nordeste, não?
Vamos ver aqui as estratégias. Essa coisa da responsabilidade social que a professora Janaíne Polese está colocando é realmente muito importante. E, de fato, fica muito difícil a gente implementar sistemas de avaliações confiáveis online, né? Fala, professora Josi! Seja Oi, bem-vinda! Camila, tudo bem? Tudo Boa noite a ótimo. todos. Conte aí para o pessoal onde você dá aula e como você fez para superar os desafios da transformação do ensino presencial para o online. Tá bom. Bem, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, né? Dou aula no curso de fisioterapia, as disciplinas de neurofuncional, disciplina de dor e a parte de metodologia científica. Não todas agora nesse mesmo semestre, né? E aulas também para os cursos de mestrado e doutorado no programa onde eu atuo. E aí, assim, na verdade, eu acho que uma facilidade que eu tive é, primeiro, veio o susto, né? E isso não é novidade, acho que é para todo mundo, Uhum. minimamente para quem tem algum tipo de responsabilidade, né? É. Exatamente. Então, a gente primeiro se assusta, depois a gente tenta, sei lá, ler, tentar entender o que é esse mundo do online, para quem não fazia, não participava disso, né? Uma facilidade que eu diria que eu tive, se é que eu posso chamar de facilidade, mas eu acho que isso me ajudou muito no quesito de versatilidade, que eu acho que é uma habilidade que a gente, em geral, precisaria ter para se adequar minimamente ao que é o online, porque não é uma simples transferência. Eu não uso exatamente os mesmos slides, todos os slides, Uhum. práticas, né, laboratório. Então, uma questão que me trouxe versatilidade era o fato de eu já trabalhar há alguns anos, tanto na graduação quanto na pós, com métodos ativos. O meu Uhum. curso é um curso tradicional, mas ao longo do tempo, eu acho que a gente vai se repetindo e a gente sente, né, como missionário na docência, não é o cargo apenas, é uma missão. Acho que a gente tenta se reinventar, a gente quer algo novo. Talvez para a gente primeiro, não sei se é para a gente, se é para Uhum. o aluno, mas eu acho que esse movimento é muito importante. Então, eu comecei a ler, comecei a estudar. Tem um campus aqui da nossa universidade que ele é todo da saúde, ele é todo, né, método PBL. Então, eu comecei a conversar muito com os professores, participar de uma ou outra capacitação. Eu acho que nesse momento isso me ajudou muito. Mas teve a dificuldade, né? A dificuldade ela existe. Então, acho que teve uma dificuldade técnica, que a Uhum. Jana acabou de falar, acho que é principalmente a avaliação, para mim é ponto Uhum. crítico, do ponto de vista técnico. É, particularmente, eu estou vivendo talvez uma das piores fases da minha vida, que está para além da pandemia. A pandemia às vezes não é suficiente, nem sempre isso aparece na rede social. Então, acho que uma dificuldade interna, particular minha, foi do ponto de vista cognitivo, Uhum. que é uma sobrecarga absurda pelas demandas todas, né? E isso está para além do home office, do homeschooling de duas Uhum. crianças, né? Tem cargo de gestão, tem liderança envolvida. Então, no primeiro mês ali para gerir tudo isso foi um pouquinho complicado. E aí há uma sobrecarga cognitiva importante, né? No sentido principalmente de concentração e de foco, porque você é on e off o tempo inteiro para várias demandas até você se acostumar, né? E obrigada por você compartilhar isso, porque eu acho que os alunos têm a ideia de que nós somos máquinas, né? Ó, tô até com vontade de chorar, É, Carolina Giorgetto. E é verdade, eles acham olha que nós isso. somos máquinas e que a nossa vida tá rolando tranquilamente. E por isso a gente está trabalhando no topo da onda, com a Uhum, energia assim, né? exato. E com a produtividade no alto nível. E não é verdade. É Não é. importante mostrar essa fragilidade, né? Na verdade, assim, quando a gente começou aqui no dia 16 de março, né? Foi deflagrado aqui no estado, com decreto do governo, do estado e etc. Desde então, a gente não parou. A primeira semana foi muito confusa, como foi para todo mundo no mundo inteiro, isso não é uma exclusividade nossa, mas é aquele momento de rearranjar, né? E aí a gente teve uma parada na graduação, a graduação concluiu ali o que estava sendo feito, aquela unidade foi finalizada, a gente parou porque a gente é uma universidade pública, Uhum, federal. A gente tem há cerca de 10 anos o sistema de cotas, por exemplo, o que tem modificado muito, impactado muito na questão social. Então, a gente em 10 anos tem cerca de 22 mil alunos que entraram pelo sistema de cotas e a gente uhum, nem calcula como que isso deve ter impactado, provavelmente positivamente a vida. Só que nesse momento, quando você pensa no online, tem as questões
Claro. administrativas e operacionais, né, de acessibilidade, seja pelo equipamento, seja pelo manejo, seja pela conexão. Que Então, temos ferramentas entraves vocês nesse sentido. utilizaram? Então, a pós-graduação, ela funcionou, está funcionando, está finalizando agora o semestre, não teve prejuízos maiores, os prejuízos foram isolados e normalmente, infelizmente, centrados na figura dos professores ou de operacionalização de programas, Uhum. né? Mas, assim, a gente teve um índice altíssimo de disciplinas que funcionaram, né? A universidade, ela há algum tempo já assina o Microsoft Office, e está Tá. disponibilizado para todos os registros de técnicos, professores e alunos na universidade. Então, um sistema que todos tiveram acesso foi o Teams, Foi o o Teams. Vocês Microsoft Teams. gostaram? Funcionou bem? Funcionou. Na verdade, assim, para iniciar, porque tem um processo de conta, de cadastro, de Uhum. etc. Se você realmente não vê o tutorial, e o que tem acontecido? As pessoas têm se condicionado a pegar o caminho do mais fácil. Então, ficar assistindo o tutorial para ver como é que liga, onde é que instala, onde é que clica, não sei o quê. Então, eu senti que a falta de se disciplinar. Vocês falaram neste instante sobre essa questão de autonomia. Então, Uhum. acho que a falta de autonomia, que já era pré-pandemia, deve ter dificultado muito para algumas pessoas, né? E a Uhum. gente precisava ficar reforçando, não, gente, é aqui. Quase que a gente tinha que fazer um tutorial do tutorial, às vezes. Uma vez dentro do sistema, ele está super funcionando. Que Ele tem legal. uma série de multitarefas, então ele não é uma sala de aula, né? No sentido de webconferência, ele é a Uhum. própria disciplina ali. Então Uhum. você consegue fazer o modulado, você consegue fazer a turma inteira, você consegue fazer o individual, você consegue deixar o arquivo, você faz upload, download, você edita junto com as pessoas que estão dividindo a pasta com Uhum. você, né? Uhum. Mas teve essa dificuldade inicial. E aí, junto com isso, todas as vantagens do Office, né? De graça. Então, Claro. offline, online, todo mundo teve acesso, né? Que E legal. aí, uma das coisas que acontece, você falou da palavra fragilidade, e eu acho que a gente realmente tem que ter humildade para reconhecer que Humildade. somos frágeis, né? Uhum. E foi assim que eu comecei e terminei a disciplina. O primeiro e Uhum. último dia, por exemplo, eu terminei minha disciplina na sexta-feira passada, pela manhã. E a primeira aula, eu iniciei a aula falando sobre métodos online. Eu disse, não, vamos entender minimamente o que são métodos online, o que é síncrono, assíncrono, o que é híbrido, como é que a gente Uhum. desenvolve comunicação. E eu consegui experimentar uma série de ferramentas com eles, né? Consegui fazer aulas formais, gravadas, né? No PowerPoint, no OBS. Fiz várias síncronas online, especialmente a gente usou ou o Zoom ou o Teams, até para experimentar e ver funcionalidades. É, Consegui fazer indicação de podcast, de vídeo de YouTube, de lives, a sua foi Uhum. indicada, né? Chamei influencer que trabalha com essa coisa, né, já há algum tempo. Então ela ali veio, né? Online com a gente. O pessoal gostou muito, porque ela Que mostrou legal. resultados, impactos, isso Uhum. logo no começo da disciplina. E aí eu abusei de ferramentas com as nossas crianças aqui, com os nossos alunos, né? Então a gente experimentou tudo, o auditivo, o visual, o sinestésico com eles. Mandei áudio, pedia áudio, mandei vídeo, pedia vídeo, mandei texto, pedia texto. No primeiro dia, o primeiro contato foi antes da primeira aula, que foi síncrona, foi com o Google Forms. Então, fiz um levantamento das expectativas deles. Uhum. E aí as expectativas eram péssimas. Eu disse que a proposição do produto final da disciplina era uma videoaula e eles acharam aquilo ali tenebroso, a não ser dois influencers que a gente tem, né? Alunos que são influenciadores, que Uhum. tem mais seguidor do que eu. Né? É, O resto ficou muito assustado, disse que nunca Uhum. tinha nem pensado, nem cogitado fazer isso, quanto mais executar. E aí se preocuparam especialmente com ferramenta, com software, com aplicativo. E eu disse, não, a disciplina não é para isso. Primeiro, eu não fiz o que eu, né? Eu vou ser a primeira a fazer o que eu estou pedindo para vocês. Exato, eu Então, vou vamos aprender testar, vamos aprender junto. junto, né? Então, Que eu bacana. coloquei essa humildade de dizer assim, olha, gente, se der errado junto, os dois lados deram errado, porque vocês vão me dando feedback e a gente precisa, na verdade, um acordo que eu fiz foi, a gente está fazendo junto. Então, eu estou fazendo para vocês e por vocês, mas principalmente com vocês. Esse com, enquanto preposição, denotava uma parceria, né?
E aí foi muito interessante. Eu abri um grupo de Telegram pela primeira vez, eu abri um grupo, nunca abri grupo de Nunca WhatsApp com imagino. turma Olha que nenhuma. maravilha. Nunca me permiti. Não, peraí, que eles vão ficar mandando É coisa, muita pedindo coisa, não intimidade, sei o quê. né? É muita. Mas você vê. E aí o chat não funcionava muito bem, porque eu não conseguia coordenar tudo ao mesmo tempo. O pessoal ficava se distraindo, brincando no chat às vezes. O que eu vejo com os meus filhos acontecendo na turma deles, né? Uhum. Mas aí eu comecei a fazer pelo Telegram. Eu disse, ninguém usa o chat aqui, vamos tentar fazer uma experiência no Telegram. E aí a coisa Perfeito. foi funcionando. Então a gente experimentou várias Josi, ferramentas que desse coisa processo linda. tecnológico. Muito obrigada por dividir. O que eu Obrigada. tiro da tua fala é a humildade de experimentar junto com o aluno diferentes formas de aprendizagem, visual, auditiva, com mais tecnologia, com menos, mas estar junto para construir junto. É essa a mensagem que eu tirei da tua fala, que eu acho que foi muito bem-vinda aí em termos de compartilhamento com os nossos colegas. Muito obrigada. Obrigada pela generosidade e respeito de sempre, viu? Ai, uma Parabéns. delícia te ouvir, viu? Vou chamar mais alguém Tchau, aqui. querida. Obrigada. Beijo. Vou chamar aqui, eu vi professora Heloíse. Ela posta umas coisas fantásticas que ela faz com os alunos dela. Já fazia antes da pandemia. Então, agora com a pandemia, ela deve ter sofisticado aí de alguma forma os mapinhas mentais e outras coisas mais que ela costuma fazer com os alunos. Ai, que honra, que Oi, prazer te Camila. receber aqui. Minha primeiríssima experiência Instagram, live, essas coisas. Seja bem-vinda à sua estreia. Conta para o pessoal onde você dá aula e como você está vencendo os desafios do ensino online. Eu dou aula no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, em Itu. É uma instituição. Itu fica bem E tu, próximo São de São Paulo, Paulo. né? Isso, Uhum. 90 quilômetros de São Paulo. E é uma instituição de um grupo maior, que é o Grupo Cruzeiro do Sul, que envolve Unicid, Unixul, né? E várias outras universidades no país, assim, de norte a sul. Um grupo grande, né? Isso. E tô lá com algumas disciplinas do primeiro semestre ao último. E o que você viu de diferença entre dar aula online remota para o aluno, por exemplo, do primeiro semestre, comparado ao aluno do meio ou do final do curso? O que você teve que ter de jogo de cintura para adaptar? A minha disciplina de primeiro semestre é prática baseada em evidências. Então, eu tive primeiro com eles em sala de aula. Nós tivemos 1 mês e meio de aula antes de entrar no Uhum. isolamento, né? Então, eu consegui estabelecer com eles um certo Um vínculo, acordo, né? um certo vínculo. E justamente quando a gente entrou no isolamento, era quando eu iria com eles para as aulas de laboratório de informática. Então, na verdade, num primeiro momento foi perfeito. Uhum. Porque, na verdade, até mais fácil, porque no laboratório da faculdade, com uma turma noturna imensa, eles teriam que dividir equipamentos, eles na casa deles Deu para manejar. manejavam. O que eu tive de dificuldade com a turma do noturno? As lives que aconteciam No mesmo conjuntamente, sim, horário. famosos, não as Eu nossas. sei. Não as É, nossas, né? Nós não e, somos famosos. Uhum. na verdade, o Instagram não tem esse poder, né? Mas o YouTube, no sentido de derrubar internet, da conexão ficar muito instável, isso aconteceu algumas vezes na turma do noturno. Uhum. Poucas, porque como a Janaíne também usou, lá a gente também usa o Blackboard Blackboard. Collaborate, que Uhum. eu achei uma ferramenta muito boa. Eu já usava muito antes, então eu tive uma familiaridade com ela. Então, todo o material que eu disponibilizo para o aluno, uso de biblioteca virtual, isso eu sempre usei. Tá. Então, eu já estava adaptada. Nem todos os nossos professores, alguns tiveram mais dificuldade, aí era um Uhum. professor ajudando o outro, eu ajudei vários a conseguir se adentrar mais a esse universo, Uhum. né? E
a gente foi administrando a primeira semana, eu acho que eu fiquei 2 dias só. Os 2 primeiros dias que foi meio impactante, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Uhum. Mas aí eu falei, vou entrar na aula, primeiro dia, e vou falar, oi, tudo bem? Tô aqui, o que que nós vamos fazer? As turmas do último ano são menorzinhas, né? Porque são os grupinhos de estágio. A gente trabalhou muito com caso clínico, muito, muito, muito. Alguns pacientes nossos entraram em contato comigo por redes sociais, Facebook, Instagram, e aí a gente elaborou alguns materiais de Educativos. Ah, que legal. Uhum. Até tem uma ferramenta australiana, chama Physiotherapy Exercises. Eu adoro aquilo. Eu também, eu trabalhava sempre falo dela. antes, da Lisa Harvey, né? Uhum. E aí a gente construiu alguns materiais para disponibilizar. Então, eu não colocava o paciente diretamente em contato com o Com o aluno. para ter a via de passar por mim, né? Para saber como no estágio, né? Exato. E aí a gente conseguiu construir algumas coisas e eu tentei muito sensibilizá-los. Eu acho que o estágio, né, o último ano, que eles entram em contato com o paciente, a gente tem um papel grande nessa empatia, na sensibilização. Eu também os sentia muito frágeis. Então, eu tentei lançar mão de ferramentas que não exigissem excessivamente deles, porque me pareceu, eu senti isso, um cansaço, mas eles também estavam cansados porque parecia que todo mundo queria dar um monte de tarefas. É isso. Né? Então, eles me deram algumas devolutivas. E daí a gente trabalhou com mapas mentais, eu fiz muito trabalho de viagem educacional. Então, um filme de uma determinada temática dentro da neurofuncional. Então, como eu era antes de você, a gente trabalhou trabalhou um outro filme sobre distrofia muscular de Duchenne, para falar sobre finitude, né? Sobre vários sobre aspectos. vida, morte, lidar com essa fragilidade do ser humano, né? E é o que a gente vai ver lá no estágio, né? É isso. Porque Que o bacana. contato do paciente vai fazer com que eles sintam o que é ter um paciente com uma doença progressiva, com uma doença não progressiva, mas muito incapacitante, né? Então, eu consegui fazer várias conversas, várias dinâmicas com eles a partir disso. E o mapa mental foi algo que acho que eu já usava antes. E aí, acho que foi a grande ferramenta. E eu escolhi com eles não usar as ferramentas digitais para a construção dos mapas mentais. Ah, eles fazem à mão? Eles fazem à mão. Eu ia perguntar que tecnologia você usa, não acredito. Eles desenham. Entendi. Porque qual que era o aspecto que eu combinei com eles? Eles estavam tanto tempo na frente do universo digital que isso ia acabar desgastando demais. Verdade. Eu falei, gente, lápis de cor, façam só com sombreado de lápis, usem caneta grifa-texto, recortem revista, mas nós vamos fazer no sulfite. Que bacana. E saíram coisas fantásticas. Que bom, que legal. O saldo é positivo, né? Diante da adversidade, você julga ser positivo, não? Eu acho que somado a tudo, a gente conseguiu enfrentar essa grande dificuldade que está do lado de fora. Né? Sem deixar de ampará-los, porque eu acho que o nosso papel como docente também é fazer com que eles aprendam como trilhar a vida. É isso. Ensiná-los a serem aprendizes, autoaprendizes para o futuro. Eu sempre falo disso, né? E se a gente conseguir ensinar isso, o conteúdo depois, ele se atualiza, ele pega. Agora, se ele aprender como obter, né, quais ferramentas, quais os processos de raciocínio, é isso que eles precisam saber, né? Que bacana. A gente já se conhece há muito tempo, há né, muito Camila? Tempo, Eu já tenho
essa filosofia essa há muito filosofia há tempo. muito tempo. Eu Sem acho que dúvida. eu só lapidei mais usando Uhum. mais ferramentas ativas, Isso. né, para a construção disso. Mas eu acho que o primordial nosso como docente é ensinar o aluno a como tomar uma decisão, né? Uhum. Como ele vai chegar lá e não dar para ele aquilo já pronto. Uhum. Então, isso é muito filosofia minha, Filosofia assim. de vida, inclusive, não só educacional, né? Muito obrigada, Heloíse, pela Obrigada, sua Camila. generosidade, Foi por ótimo falar com compartilhar. você. Adorei, viu? Valeu, querida. Obrigada. Vou chamar aqui, gente. Eu vi o professor Clinton, a professora Alessandra. Vou chamar a professora Alessandra, professor Clinton e professora Ana Maria. A gente vai fazer milagre ainda aqui hoje, hein? Nessa 1 hora. Professora Alessandra Vou sair Swarovski. do sol. Saia do sol, que delícia assistir uma live em meio ao sol. Professora Alessandra Tô está fritando. em Dakota do Norte, no momento, professora lá numa universidade em Fargo. Se apresenta aí, Ale, e conta para o pessoal como é que está sendo sua experiência na docência remota aqui nos Estados Unidos. Eu estava desde 2010 professora da UDESC, né, numa disciplina de neuro. Desculpa, eu tô me movimentando porque eu tenho que sair do movimento da casa, senão, né, tu sabe. Eu sei. Então, tava desde 2010 na UDESC, daí eu pedi uma licença, vim para cá para aprender e ensinar também, né, muita coisa. E aí tô aqui já faz 1 ano. E eu acho que você é a bruxa do 71 da tua live. Porque... Está tendo uma péssima experiência? Não. Não. Ao contrário, né? Eu acho que, primeiro que assim, tentar comparar o que a gente está vivendo aqui, o ensino da fisioterapia nos Estados Unidos com o Brasil é muito diferente. Tu sabe porque tu está aqui também. Por exemplo, o campus aqui tem entrada anual de 36 alunos. E na UDESC, por exemplo, tem entrada bianual, são quase 80 alunos. Então, a gente tem 300 alunos lá, quase 300 alunos lá, em um curso de 5 anos. Aqui eu tenho 90 alunos num curso de 3 anos, para começo de conversa. Uhum. Mas o que me chama um pouco a atenção, e que eu acho que é uma coisa que a gente já conversou em outros momentos, é a maturidade do aluno, que é completamente diferente da maturidade do nosso aluno no Brasil. Por que eu estou dizendo que eu vou ser a bruxa do 71? Porque eu acho que falta muita maturidade para o nosso aluno. Uhum. O que eu tenho escutado de colegas, e tanto da UDESC quanto de outras partes do Brasil? É uma reclamação constante do aluno. É muita tarefa, é muito workload, a gente está sobrecarregado. Todos nós estamos sobrecarregados. Uhum. Isso é um momento novo para qualquer um, tanto para o professor quanto para o aluno. Mas a diferença de atitude... Isso, diante da adversidade, né? A diferença de como enxergar a adversidade. Isso. Do que eu vejo no Brasil é muito diferente. Uhum. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer como professor é, óbvio, acolher o aluno. E eu estou assistindo a live desde o começo, todas as professoras extremamente competentes, usando estratégias maravilhosas. E todas elas falaram que a gente tem que acolher o aluno, e eu concordo, a gente tem que acolher o aluno, mas até um limite. Uhum. Né? Porque depois disso já vira paternalismo. E aí eu acho que a gente já deixa de ensinar. Essa coisa de ensinar a pescar e não entregar o peixe pronto, que é o que tu tem comentado com as outras professoras. Mas assim, falando um pouquinho de como está sendo aqui fechou dia 28 de março, aliás, 18 de março, perdão. 3 dias depois a gente começou as aulas online. Ah, mas os professores eram acostumados? Não, ninguém era acostumado, ninguém tinha experiência em aula online. Então, a gente teve, assim, 3 dias para se preparar para migrar para aula online via Zoom, né, numa conta profissional do Zoom, que a universidade cedeu. E a aula, ela foi ao vivo,
a gente apresentava os slides, o aluno ele é obrigado a ter acesso às nossas aulas 24 horas antes. Então ele já tinha o material, então a gente apresentava vídeos de pacientes, comentava os vídeos. O aluno, outra coisa que é diferente aqui, que eu já ouvi alguém falar, acho que foi na outra live sobre a docência, aqui é obrigatório a câmera aberta, a postura e a roupa. Uau! Tá. Eu sou favorável a isso é postura profissional. Postura profissional. O aluno ele tem que estar com a câmera aberta, o microfone desligado, a menos que ele queira perguntar alguma coisa. Bem sentado, bem vestido. Não pode estar deitado na cama, não pode estar de pijama, nem com a câmera desligada. Então, a aula era dada dessa forma. Como era feita a prova, aula de neuro, tá? Como é feita a prova prática e a prova escrita? A gente usa um aplicativo chamado ExamSoft, onde o aluno ele vai respondendo as questões da prova e eu tenho o score imediato, inclusive como se fosse uma teoria de resposta ao item, porque ele te dá qual foi o item mais difícil da tua prova e qual o item que foi mais fácil. Então, tu tem como dosar o que tu tá ensinando com o que ele tá aprendendo. A prova prática aqui foi o seguinte, ó. Ele tinha que apresentar uma conduta ou uma avaliação de um caso clínico ao vivo, no Zoom, com um familiar da casa ou colega de quarto. Que bacana! Então, por que eu digo que eu não ouvi nenhum aluno reclamar? Entendi. Nenhum aluno reclamou. Eu vou fazer só um comentário aqui, porque tem a ver com o que os professores aqui estão colocando. E é verdade. Isso é possível. Por quê? Porque você tem um país que te dá acesso à internet de qualidade, um país que gerencia a educação desde a base de uma forma autônoma, independente, com responsabilidade, com o instinto de gerar cidadãos autoaprendizes. Então você chega com essas pessoas que vêm para você na universidade com uma bagagem, com uma estrutura tecnológica, com uma estrutura mínima para acontecer. Então é claro que você pode pedir para todos abrirem a câmera e estarem profissionalmente postos, porque a internet vai sustentar. Porque a educação que eles já tiveram nos anos anteriores os faz nem cogitar reclamar isso, porque é óbvio que eu tenho que estar preparado profissionalmente para assistir uma aula. E aí o Rodrigo, você está colocando aqui, se eu pedir para todos abrirem as câmeras, a internet cai. E é verdade. Então, a gente está falando de algo que transcende a nossa filosofia de educação, que tem a ver com as nossas diferenças educacionais em termos de país e de base, né? Desculpa te interromper, mas não, eu tinha que falar isso. Claro, eu concordo plenamente. Tu sabe que eu tenho duas filhas que estão estudando aqui, que são aprendizes de inglês, que tiveram que passar por todo esse processo de aula online, e elas terminaram o ano escolar proeficientes, sem necessidade de fazer nenhuma aula a mais, e por questão da língua, poderia ter alguma dificuldade. Não houve. Então, assim, a gente pode mudar isso. Claro, é tentar comparar o incomparável, às vezes, porque a gente sabe que aqui é 5G a internet, é outra coisa. Entendeu? Podemos ter isso no Brasil, com certeza com o tempo teremos. Podemos facilitar o acesso, com certeza teremos. Mas até a gente ter isso, o que a gente tem que buscar no nosso aluno é a mudança de postura. É isso que eu acho que para mim está mais pegando e que eu tô mais talvez desapontada, porque eu vejo meus colegas e os colegas que falaram no live sendo extremamente criativos, deixando de fazer coisas pessoais para trazer para o aluno um conteúdo riquíssimo, cheio de recursos. E na verdade o nosso aluno, o que ele faz? Não dá, não tem internet, não consigo, só reclama, entendeu? Então é essa postura que eu gostaria de ver modificada daqui para frente. Eu acho que a gente tem um papel, tanto de acolher o aluno, mas também de mostrar para ele assim, olha, daqui a 1 ano tu vai ser fisioterapeuta. Eu não tô mais aqui. É isso aí. Ter uma postura profissional. Então, assim, só para te dar um outro exemplo, eu assisti uma
durante o summer, teve 6 semanas de aula de musculoesquelética. Era muito conteúdo para dar em 6 semanas. Eles tiveram que fazer uma mudança para conseguir contemplar as aulas práticas agora em agosto. O que eles fizeram? Era um camalhaço assim, de conteúdo, tá? O aluno ele estudava em casa e ele respondia com o professor 10 questões de revisão sobre conteúdo. Então, assim, a autonomia que tu tem que ter para estudar um conteúdo que tu nunca viu antes, sozinho, sem um professor tá te guiando, ela também é uma decisão individual. Então, esse é o apelo, eu acho, que eu tô fazendo, e por isso que eu disse que talvez eu fosse a bruxa de 71 da tua live. Uhum. Vamos parar de levar tanto no colo. Uhum. Vamos chamar mais a responsabilidade, entendeu? Porque daqui a pouco, se tiver uma segunda pandemia, o aluno ele vai ser o profissional que vai estar na linha de frente. É isso mesmo. E ele tem que ter uma atitude condizente com a profissão que ele escolheu. Então, O que é esperado. responsabilidade né? Claro, é muita diferença. Eu tô vendo aqui nos comentários, eu concordo plenamente. É claro, a gente tem total ciência, mas é legal olhar essa outra perspectiva, porque nos faz refletir. Nos faz refletir. Eu sempre falo em vídeos que eu faço nos stories, crescer é duro, virar adulto é difícil, mas ninguém disse que vai ser fácil, minha gente. Mas tem que ir, então não dá para negar. E é isso, né? Que maravilha. Obrigada. Acho que de nada, eu acho só, para finalizar, eu acho que, apesar de todas as diferenças enormes que a gente tem, a mudança de atitude e a responsabilidade, ela não tem nada a ver com acesso à internet. Mas ela tem a ver com a educação da base e com a educação na família. Então, como as crianças aqui são criadas, inclusive nos seus lares, que não são super protegidas, o quanto elas realmente estão para o mundo, elas são expostas às adversidades, isso também cria o perfil da pessoa, que daí se adequa ao sistema educacional e chega na faculdade com essa, já preparado para isso, né? Com responsabilidade e com mais profissionalismo. Então, isso vem da família, isso vem da base e isso vem da educação, da educação escolar, antes de chegar no ambiente da universidade. Mas, né? Continuo reiterando que a gente tem capacidade de chegar lá. E eu também acredito. Muito obrigada pela tua contribuição, viu? Muito obrigada mesmo. Valeu. Tchau. Quero ouvir professor Clinton e ainda quero professora Ana Maria. Gente, nós vamos aqui, gerenciar esse tempo. Quem sabe a gente não faz uma parte 3 disso, né? Olha, agora eu tô vendo a professora Viviane, tem tantos professores aqui que eu adoraria conversar. Outra live sobre esse assunto. Não sei se sabem bem o que estão fazendo os docentes compartilhando essas... A gente sabe o bem que a gente está fazendo. Eu recebi muitos elogios, comentários e incentivos para fazermos essa live, gente. O quanto que compartilhar os nossos... as experiências positivas e negativas, as nossas fragilidades, as nossas tentativas de sucesso, tá sendo bonito, né? Tá sendo bacana. Tô tentando colocar o Clinton, mas aparentemente também não tá dando. Deixa eu trazer a professora Ana Maria. Vamos, olha, Cibele Formiga, tem mais um tanto de Alê também, Chianato. Lá, chegou, professora Ana Maria Siriane, de USP Ribeirão Preto. Peraí. Deixa eu virar aqui mais pra luz. Tô meio Por causa da ruim luz, de né? luz. Não tem problema, a gente tem um tempo tão curtinho. Eu queria que você se apresentasse, falasse sua universidade, dissesse o que fez a diferença para você fazer a transformação do ensino presencial em ensino remoto nessa pandemia. Compartilha aí com a gente. Camila, minha querida, um grande beijo. Eu tô na USP, como você, mas estou na unidade da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, então estou no interior. E acho que a maior diferença para mim foi o fato de eu ter feito cursos online antes, né? Porque a gente tem vários colegas que nunca fizeram. Talvez não entre os fisioterapeutas, mas o pessoal da área básica, né? Muita gente da área básica... Aí, meus gatos fazendo bagunça. Muita gente da área básica, por exemplo, não tinha feito ainda
e tomou um tranco do tipo assim, tentou pegar os slides e fazer o que fazia em sala de aula no Uhum. formato online, que é cansativo, é difícil para o aluno e sei lá, eu acho que assim, a gente teve muitos amigos também que não quiseram fazer. A gente tem aqui professores na Uhum. USP que, a princípio, tomaram a decisão de não oferecer a disciplina at all, né? Tipo assim, não vou Aham. dar, não Não vou vai dar. ter. Uhum. Mas foi a imensa minoria, né? Acho que aquela Uhum. responsabilidade pelo salário que a gente está recebendo, né? Claro, sem Aconteceu. dúvida. Então, eu acho que o fato de eu ter, lógico, eu tenho um treinamento especial, que eu faço parte de um grupo de desenvolvimento docente aqui da minha unidade. Então, a gente dá formação e até eu vou contar para você, a gente vai fazer o primeiro, chama E-módulo básico, que a gente faz o módulo básico de desenvolvimento docente e a gente está preparando um material todo novo, inteiramente novo, especial para esse Uhum. momento de ensino à distância, recolhendo essas informações dos nossos colegas aqui e de todo mundo que quis participar desse survey para dar informações. Então, a gente vai fazer o primeiro módulo básico em ensino à distância para ajudar os colegas. Os professores, que bacana. Você acha que a sua Sim. experiência nas redes sociais fez diferença na sua docência de modo Muita, online? Foi. muita, muita, muita. O que que você Mas eu trouxe da acho, linguagem da rede social para a sua disciplina? O que que você trouxe da sua experiência nas redes sociais? principalmente o timing, né? Assim, o fato, você tá falando assim, ah, eu tenho que botar isso tudo em 1 hora. Então, assim, essa coisa de você ter que olhar para o essencial do currículo Uhum. é muito difícil. E aí, o meu exercício foi, deixa eu ir nas minhas provas. Porque o que Ah, tá uma na boa. prova é o que eu quero que o aluno, Que o aluno né? saiba. Faz E sentido. aí eu peguei o que estava na prova, nas minhas provas, porque eu dou a mesma disciplina já desde 2009, então tem quase 10 anos já, né? Aí eu fui, 11, né? Aí eu fui olhar, falei, bem, é isso que eu cobro do aluno, então é isso que tem que estar no conteúdo online. Aham. Quiz, lá, aquela coisa toda, mas assim, o essencial foi o que ficou nas aulas, né? Perfeito, perfeito. Foi um Ótima exercício dica. mesmo, viu, Camila? Assim, olhar as provas e falar assim, ai, coluna, gente, a gente pode falar tanta coisa de cinesiologia de coluna, né? Pois Pode falar, é. ah, você pode dar a vida de cinesiologia de coluna. Uhum. Mas aí eu fui olhar as provas e eu falei, bem, é isso que eu sempre cobro, é isso que eu quero que eles aprendam. E Ótima eu, dica. e eu usei um grupo secreto no Facebook. Ah, boa dica essa. Porque, é lógico, os alunos usam, aqui é Disciplinas, é uma plataforma Moodle, né? É Uhum. muito fácil e tudo mais, mas ela é informal, O né? Instagram vai cortar a gente, Ana. Vai. Ó, Muito mas é uma obrigada dica. por essa dica. Adorei. Grupo secreto no Telegram. Olhar para as provas, né? E determinar o que É, é essencial. Esse aprendizado. Acho e que cuidado com os colegas. Tá todo mundo num aperto. Não fica julgando os amigos, os outros professores, entendi. né? Uhum, Não é perfeito. hora Muito para isso. obrigada. Não é hora para isso, é hora de empatia com os nossos colegas também. Gente, Exato. muito obrigada. Obrigada, Beijo, viu, Ana. querida? Adorei Obrigada por você ter conversar com mencionado você. rapidinho. Imagina, um prazer. Gente, que delícia de live, uma troca super enriquecedora. Tem tanta gente bacana aqui que eu adoraria continuar conversando, que eu queria ter chamado vários. Eu não vou nem mencionar os nomes, senão eu vou deixar a gente para trás. Quem sabe a gente não faz a parte 3 dessa live. Eu acho que o que eu tiro de grande aprendizado aí é que a gente se prepare diante dos nossos acertos, das nossas tentativas e dos nossos erros para entrar num próximo semestre humanos, com empatia, ensinando nossos alunos o que é essencial, não julgando os nossos colegas, estando abertos para novas ferramentas e tecnologias, sem dúvida nenhuma, exigindo dos nossos alunos postura profissional e responsabilidade e, acima de tudo, ensinando os nossos alunos a serem
aprendizes, a prepará-los a aprenderem sozinhos no futuro. É isso que a gente deseja. A gente deseja confiar os nossos pais ao atendimento dos nossos alunos, não é isso? Então, que a gente colabore para que eles sejam autônomos, profissionais e responsáveis, online ou presencial. É isso aí. Muito obrigada. Essa live vai ficar salva. Eu vou colocar ela também no canal do YouTube. Adorei conversar com vocês. Quem sabe aí mais para frente a gente faz a parte 3 dessa conversa. Muito obrigada, gente.